Olá pessoal, boa noite, saudações tricolores. Hoje temos algumas novidades do Fluminense. Antes de falar que o Fluminense hoje levou uma cepuada legal no Sub-17, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, contra o Bragantino, 4-0 para o Bragantino. Mesmo não jogou nada, eu vi umas partes desse jogo. E agora à noite jogou com o Botafogo no Sub-20. Estava perdendo, não sei como é que foi que terminou, porque comecei a ver um filme com a minha esposa e passou, né? Resolvi não ver. Mas é uma coisa que realmente não me preocupa são as categorias de base. A categoria de base não foi feita para ser campeão. A categoria de base foi feita para formar jogador. Infelizmente a gente tem time campeão, forma um jogador para outros times, não para a gente. É duro falar isso, mas é verdade. É só a gente ver onde é que estão os nossos jogadores que nós formamos, que eles não estão jogando no Fluminense. Aliás, mais de 50% deles nem jogaram no Fluminense, vão embora. É uma coisa lamentável. Mas antes de a gente falar hoje espero que seja um papo rápido. Rápido para mim é 15 minutos. Se inscrevam. Você que está chegando aí agora, que está sempre participando, participa se inscrevendo, é mais legal. Dá um like também, é melhor ainda. Ativa as notificações, meus amigos, deixem o like aí. Queria agradecer aqui a Simone, que é uma inscrita no canal, e praticamente ajudou a quase terminar a rifa. Arranjou uma amiga que comprou nomes pra caramba, ela também. Hoje estão faltando só 7 números para terminar a rifa. Vocês podem dar a rifa? Ajuda, pô. Faltam 7 nomes. 7 nomes para poder abrir a cartela e ver quem é que vai levar o Airfryer. Façam que nem a Simone, que nem o meu amigo Fabrício, lá de Juiz de Fora. Mantiveram um contato, acabou. Escolheram os numerozinhos deles, nomes. Estão concorrendo. Falou? Vamos falar do Fluminense. Ontem, quando eu fiz o vídeo, eu não tinha lido o que estava acontecendo naquele momento. E aí, quando terminou o vídeo, eu fui ver, o Bernal acabou. O Bernal agora só em julho, com sorte. Quer dizer, quando o rapaz estava se firmando, quando a pedido da torcida ele começou a jogar, e quando o Renato começou a notar que ele é o cara para jogar no time, o rapaz se contundiu feio. No músculo da coxa, grau 3. Isso aí, se ele tiver uma recuperação fabulosa, fantástica, um milagre, maio e junho, volta no início de julho. Se for normal, maio, junho e julho, volta no início de agosto. Se for horrível, volta em setembro. Mas eu acho que vai ser normal. E também hoje começaram a falar de contratações. Aí a primeira eu já fiquei assustadíssimo. Paulo Lomba, nada contra ele, é bom goleiro. Mas o Paulo Lomba hoje está com 38 anos. Já começou no Flamengo, jogou no Bahia, jogou no Internacional, está no Palmeiras agora, jogou em mais um time que eu não sei qual foi, não me lembro. Pra ser sincero, eu sei que ele jogou, mas nem sei qual foi o time. Eu não me lembro, não. Eu sei que ele jogou em mais um time. É um bom goleiro? É. Mas agora a minha pergunta é simples e direta. Por que vai contratar Paulo Lomba? Por que vai contratar um goleiro agora? Porque com o Fábio, tá em tudo que é site de notícia e canal do YouTube, o Fluminense está negociando para renovar com o Fábio até os 46 anos de idade. Aí você tem em casa, hoje, com 26 para 27 anos, o Vitor Eudes, que jogou umas 10, 15 partidas pelo Fluminense, não teve um erro, não levou um gol por culpa dele. O cara é bom goleiro, 1,90 m e pouco de altura. Por que vai contratar Paulo Baia? Tem o Pitaluga com 21 anos, 1,90 m e poucos também. Tem o outro ainda que é não sei se é o Gustavo Ramalho, 2 metros de altura. Pô, para que serve a base? Para jogar no lixo? Não, comecei o assunto inclusive falando disso. 50% nem jogaram no Fluminense. Então, contratar goleiro. Eu não vou ficar com a palavra de alguns youtubers que não sabem nada de jogar no gol e falam um monte de asneira, como se o Vitor Eudes fosse uma porcaria. O Vitor Eudes é um bom goleiro, hoje ele é reserva do Fábio. Por que ele não pode ser um dia titular? Quem garante a esses caras
super entendidos em goleiros, que o Vitor Eudes vai ser um goleiro ruim. É um goleiro ruim? Não é. É só a gente se lembrar do jogo mais sério que ele teve ano passado, foi contra o Internacional. Se não tivesse sido ele, teria sido uns 4, 5. Agora, o jogo do meio da semana contra o fraquíssimo São José, se não fosse ele, teria sido 3 ou 4. Então, falar de goleiro agora são dois erros. Um, não precisa falar de goleiro. O segundo é você desmerecer quem você tem em casa. Que está mostrando serviço, está mostrando um serviço honesto e mostrando que tem condições de jogar. Então agora também falando de outros jogadores, que tem que buscar um para a defesa, tem que buscar um para o ataque, tem que buscar 2 para o meio de campo. A pressão é grande para fazer isso. Aí eu pergunto, tem que buscar mais um para a defesa? Para o meio de campo realmente tem que buscar. Tem que buscar um cabeça de área, porque a gente perdeu os 2 que nós tínhamos. Porque o Wallace Davi é cabeça de área, mas aí você queimar um moleque com 18 anos, está fazendo 18 anos, se não me engano, na próxima semana. Quer dizer, nesse momento ele tem 17 anos. Aí eu já li uns caras, não, temos o Wallace Davi, eu sei que temos, eu sou a favor dele jogar. Mas não a favor de jogar a Sul-Americana ou Mundial. Porque você vai queimar esse moleque, porque aí tem experiência jogando, é um jogo muito mais difícil que jogar um Sub-17, Sub-18, ou contra o São Cristóvão, contra o Madureira. Contra o São Cristóvão, contra o Madureira, e contra o São José e União Espanhola a gente jogou mal pra cacete. Então tem que contratar um cara. Eu acho que, não falaram nesse cara ainda, mas eu acho que o Fluminense vai buscar vai buscar um cabeça de área que começa com a letra A, Alan, que ele ganhou no Fluminense, foi o Atlético Mineiro, está no Flamengo, lá encostado. Porque não tem outro cabeça de área para buscar. Aí aparece aqueles caras que vem aí o Firmino. Hoje eu ouvi agora de tarde quanto é que o Firmino ganha. O Firmino ganha 22 milhões de reais por ano. 22 milhões de reais por ano. Aí esse cara que querem contratar o Firmino, mesmo que seja para jogar o Mundial, você acha que o Firmino vem para o Fluminense para ganhar no mínimo 3 milhões? Talvez ele venha. Como ele pode vir para o Flamengo. O Flamengo também está interessado, né? Mas ele vai pedir 3, 4 milhões para jogar 30 dias. Isso é completamente nonsense. É completamente louco. Eu acho que o Fluminense tem que buscar um cabeça de área. Isso com certeza absoluta. O Fluminense precisa buscar um centroavante também. Concordo. Mas eu não iria buscar um centroavante para jogar no lugar do Everaldo, para jogar no lugar do Cano, para jogar no lugar do Everaldo, para brigar com o Cano, não. Então, se é para buscar um centroavante, é para ser o titular e o Cano ser reserva dele. E contratar um centroavante, a gente já tem o Cano, que é ídolo da torcida, faz gol. Agora, o principal motivo deles não estarem fazendo muitos gols é porque as bolas também não estão chegando neles. Falei isso ontem. O Everaldo contra o Atlético Mineiro deu um chute para gol. Foi a bola que ele recebeu. Porque a resta é só bola podre. Ou então bola na intermediária. Bola na grande área foi a única que ele recebeu. Então você não pode jogar um cara por isso. Mas tem que buscar um cara de ataque. Porque você não vai buscar cara de lado de campo, né? Você já tem o Riquelme que está voltando agora. Tem o Serna, tem o Keno, tem o Lavega. Você vai buscar mais um. Tem o Paulo Baia, esqueci do Paulo, grande Paulo Baia. Você vai buscar esse cara? Um cara novo? Não, você vai jogar dinheiro fora. Agora, um cabeça de área a gente está precisando. Vai precisar mesmo, não é pouco não. Não tem. Eu estava fazendo aquele levantamento na minha cabeça, claro, desses times que tem um primeiro volante sobrando. Bom, não tem. Não tem. Só um que me veio à cabeça realmente foi o Alan, que está encostado no Flamengo, conhece o Fluminense, joga de cabeça de área, sabe sair jogando. Não é um Wellington da vida. Sabe jogar. Isso aí não vai ser caro para o Fluminense jogar pelo menos um Mundial. Eu acho que ninguém falou, mas eu acho que o Fluminense está pensando nele. Porque a gente pensa no Vasco, tem alguém? Botafogo tem alguém?
Tem, mas vai para o Fluminense, eles também vão jogar o Super Mundial. Santos. Estão falando também que o Neymar pode ir para o Flamengo, jogar o Mundial pelo Flamengo. De repente, não só o Mundial, como até o final do Campeonato Brasileiro. Porque ele está encerrando o contrato dele com o Santos agora. Eu acho que o Neymar seria uma boa. Apesar de rolar, cair, cantar, o Neymar seria uma boa para jogar no Fluminense. Aí você pode jogar num 4-3-3. Com o Neymar e com sem centroavante, com o Neymar e com o Arias. Mas vai para o Flamengo. O Flamengo vai fechar com o Neymar, pode escrever. Então a gente não tem muita gente para buscar, não. Nenhum clube brasileiro vai emprestar para a gente. Uma coisa que poderia ser tentado realmente é o André. Eu não acredito que o Wolverhampton empreste o André por 30 dias para o Fluminense. Mesma coisa com relação ao zagueiro. Quer contratar um zagueiro? Vai buscar o Nino. Os caras vão estar de férias lá na Rússia, na Ucrânia. Vai buscar o Nino. Joga um campeonato mundial. Agora, a gente fala de buscar um monte de jogador, de dar chance para outros jogadores, mas ninguém fala uma coisa que eu acho a principal. Eu estou pensando, desde domingo eu estou pensando seriamente nisso. Por que a gente tem que contratar um zagueiro, um goleiro, e não tem que contratar um treinador? Falando sério. Não é, nós precisamos de um treinador. A gente fala do time do Fluminense, parece que o time do Fluminense é uma verdadeira merda, e não é. O Fluminense não tem um treinador. Se tivesse um treinador, esse time estaria jogando, porque o nosso time é melhor que o Bragantino. Nosso time é muito melhor que o Ceará. Nosso time é melhor, é no mesmo nível dos melhores times do Brasil, com exceção do Flamengo e do Palmeiras. Nem o Botafogo esse ano tá essas coisas não. Então, tem, agora não tem treinador. Vou fazer aqui um comentário bem simplório. Se o Fluminense tivesse trazido o Luiz Castro, ele é caro, tudo bem, o Renato Gaúcho custa 1.700.000. O Luiz Castro queria 2. O cara é treinador. Ele ia pegar esse time e ia fazer jogar. O técnico do Botafogo, que é uma porcaria, é um técnico português dos piores que você pode ver onde é que o cara trabalhou. Está começando a acertar o Botafogo. O Botafogo desse ano não é aquele Botafogo do ano passado, com o Arthur Rocha tinha o Luiz Henrique, tinha o Almada, sabe? Era um time forte. Tinha o Júnior Santos marcando gol pra caramba, tinha o Tiquinho Soares, que agora está no Santos. Quer dizer, era um time que tinha um plantel bom. Mas ele fez o Botafogo jogar. O Luiz Castro fez o Botafogo jogar. Perdeu aquele título porque eles são no meio do campeonato para ir para a Arábia. Agora a gente tem o Renato Gaúcho. E pelo que se avizinha e pelo que se mostra, ele vai continuar até o final do ano. A gente pode começar a rezar agora. Ele está pensando em contratar jogador, mas o time não apresenta nada. Você pode ter um time que é uma porcaria, mas o time tentar apresentar alguma coisa nova. Tentar apresentar uma jogada diferente, uma formação diferente, uma mudança durante o jogo, de sair de um tipo de jogo para outro, sair de marcação baixa para marcação alta com sucesso. Isso você consegue fazer se você tem um técnico. Você pode perder o jogo porque não tem jogadores de nível técnico igual ao do outro time. Mas o time pode usar essa parte coletiva bem independente de ser craque ou não ser craque, ou de ser uma porcaria. E isso é dedo do técnico. Infelizmente, parece que o nosso técnico não tem são mãos sem dedos. É assim. Não tem dedo do técnico em nada. É isso, eu queria falar disso, porque a gente passou já 3 meses, 4 meses, e na realidade o Lavega e o Lescano realmente não foram testados. Porque testar o cara é botar o cara para jogar com o time titular 45 minutos, 30 minutos. Como é que o cara pode ser a revelação de um país que está se classificando para a Copa do Mundo, com a gente aqui, e esse camarada não foi testado? Como é que que é capitão da seleção sub-20 do outro país, do Uruguai, não foi testado? Porque ele jogou mal um jogo, é mesmo? Pô, o Keno joga mal 300 jogos. O
O Cano também. O Martinelli, idem. O Nonato, idem. O Freitas, o Ignacio, até o Thiago Silva também. Thiago Santos, idem. Manuel, idem. Mas o cara jogou 20 minutos mal, um tempo mal, esse não presta. Também a torcida também, pô, é um negócio de maluco. Então a gente não testou esses jogadores, porque a gente contratou um jogador para substituir o Ganso. Ele nunca teve essa chance. Não é a chance, não é ele substituir o Ganso jogando com um time que não treina, jogando a 3.636 metros, jogando no campo de nylon, não é grama sintética, é grama de plástico vagabundo. Aquele campo, o estádio é lindo, mas a grama é ridícula. A grama sintética que está naquele estádio lindo é uma porcaria, completamente diferente das que tem no Brasil. Então, você vê o Bragantino está ali em primeiro, segundo, terceiro lugar. Vê o time do Bragantino. O time do Bragantino é bem pior do que o nosso. E a gente tem um plantel que tudo é uma porcaria. Aí você vai ver esses YouTube, é tudo porcaria. Aí tivemos dois gols de sorte contra o Atlético Mineiro. Não, tivemos 2 gols de sorte, não. O Picanópolis pegou uma bola que o cara rebateu e ele pegou bem na bola. Ah, foi um gol cagado. Não, não foi um gol cagado. Ah, não foi sorte. Ele pegou bem na bola. Qualquer jogador que pegar bem naquela bola faz o gol, pô. Ah, o goleiro falhou. O outro gol, o Martinelli. O Martinelli fez uma assistência de pé esquerdo, tomando a bola do Hulk. O Serna entrou, deu uma cavadinha, tirou do goleiro. A jogada não foi trabalhada. Qual foi a jogada trabalhada do Atlético Mineiro? Um escanteio, um centro da intermediária do Hulk e uma bola que a defesa falhou toda e o cara deu um canhão lá na gaveta. 3 caras marcaram mal, aí foi uma bola trabalhada. Foi nada trabalhado. A imprensa tricolor também é para leão. É isso, gente. Falei demais já. Eu acho que o Fluminense tem que contratar com toda a seriedade, um cabeça de área. Tem que contratar mais um meio de campo. E uma coisa que eu queria falar. A gente solta a notícia, eu soltei a notícia, ainda bem que eu soltei a notícia dizendo que em 2 ou 3 lugares, eu citei 2 lugares, que noticiaram que o Hércules estava na noitada. Pô, é mentira, cara. Quer dizer, isso é um negócio. Ainda bem que eu não sou repórter, ainda bem que não fui eu que li essa notícia. Porque ele tirou tudo das redes sociais, a família está apavorada, e o cara depois, agora vê as notícias, o cara só sai para ir ao supermercado, para almoçar com a família, tem filho. E já teve depoimento de torcedor que não encontrei com ele, com a família dele no shopping, ali no Barra Shopping, acho que é no Barra Shopping. Pô, até isso arrebenta com o cara tá jogando mal, ainda tem gente para cavar, para empurrar o cara e o cara cair numa cova, pô. Então eu acho que deviam pedir desculpas ao Hércules. Mas eu queria falar uma coisa pro Hércules, você está devendo. Inventaram uma mentira para você aí, mas você está devendo ainda. Porque você foi talvez a maior esperança da torcida do Fluminense quando você foi contratado. Não só do Fluminense, toda a imprensa falou maravilhas pelo que você jogou ano passado. É isso aí, gente. Só queria falar nisso. Lembrar para vocês se inscreverem de novo. E amanhã eu estarei no Maracanã, não terá vídeo, porque eu estarei no Maracanã. Amanhã eu vou para o Rio cedo. A minha amiguinha Mariúcha, aquela cachorrinha pequenininha, que já está desse tamanho, já vai para um lar novo. Vou levar um outro cachorro de uma amiga nossa, que também é protetora, que vai morar na Lagoa, num apartamento de 400 metros. Olha só, uma vira-lata de Guapimirim, vai morar num apartamento de 400 metros na Lagoa. E depois eu vou ver o Fluminense. Falou? Saudações tricolores, até amanhã, que a gente consiga vencer. Falou? Que é importante, amanhã tem que vencer, porque se perder aí a crise realmente vai estar instalada.